Hoje no programa Clube MPB estamos recebendo o músico, violonista, compositor e arranjador Lucas Teles. Lucas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer ter você aqui. Fala um pouquinho pra gente, você começou tocando com 8 anos aproximadamente, né? Como é que começou a sua carreira? Foi isso aí, eu mais ou menos com os 8 anos, por influência do meu pai, que é músico, toca bateria, e por influência de uns tios que também estavam tocando violão e aprendendo, eu estava convivendo muito com eles, que eu morava na época com a minha avó. E aí eles estavam todos, assim, eu sou o neto mais velho, eles estavam todos aprendendo a tocar violão. E eu naquele embalo comecei a tocar e fui contra que meu pai que estava tocando, ele ficou super feliz e já me deu uma guitarra de presente. E eu tenho primos também que tocam, então a influência foi muito grande. Dentro de casa já comecei a tocar. Que legal. E fui fazer aula com 10 anos. Que bacana. Quando você percebeu que você queria ser realmente músico? Olha, isso daí eu não sei te falar. O que eu posso te contar é um caso que é até bem engraçado. Quando eu liguei pro meu primeiro professor, que foi o Cássio Andrade, que é um músico, um ser humano maravilhoso, que eu devo muito a ele, porque além de me ensinar música, me ensinou a gostar de música, me ensinou a gostar de tocar e tudo, assim. Quando eu liguei pra ele, eu tinha 10 anos, eu achei o telefone dele numa papelaria, e eu liguei pra ele e falei assim, eu tô querendo aprender a tocar violão, você ensina violão? Ele falou, ensino. Eu falei, mas olha só, eu tô querendo ser músico profissional. Olha só. Eu tinha 10 anos. Aí ele, não, a gente forma os músicos profissionais também, pode vir. Que legal. E foi muito legal, que eu fiquei com ele até os 15 anos estudando. Que Foram bacana. 5 anos. Que legal. Na verdade, vai acontecendo, né? Eu acho que a grande maioria dos músicos não pensa, quando você falou, quando criança, que queria ser músico profissional, talvez você nem tinha noção do que era ser esse músico profissional, né? Não, acho que até hoje eu não tenho direito. Eu tive um grande maestro que ele sempre falou que a música nos escolhe. E eu só pude perceber isso depois que, quando eu quis sair do meio musical, por alguns motivos, eu vi que não tinha como sair. Então... Não tem, não. Isso daí é muito forte. A composição, por exemplo, tem horas que a gente estuda. Eu, por exemplo, fiz uma parte do curso da faculdade de composição. Hoje eu faço mestrado numa área próxima à composição, que é o de processos analíticos criativos. Então a gente estuda muito. Mas tem dia, por exemplo, tem uma que eu não esqueço, que eu estava passeando com o meu cachorro e o negócio começou a vir na minha cabeça, uma música, e eu estava o dia inteiro inquieto. Uhum. Isso já era assim, 11 horas da noite, eu cheguei em casa, foi a conta de pegar o violão, saiu uma música assim, coisa de 10 minutos, a música ficou pronta. E aí parece que eu relaxei, assim, e dormi tranquilo. Parece que a minha missão daquele dia foi cumprida, assim. Então é um negócio que não tem, é muito forte, não tem como escolher, não. Que bacana, que legal. Vamos de música? Vamos. Vou tocar uma música minha então que chama Urucubaca.
sensacional. Obrigado. Lucas, você falou pra gente que começou tocando violão e aí seu pai te deu uma guitarra, mas assim, fala um pouquinho qual a sua relação realmente com o violão. Assim, de tudo que a gente vê você tocando, eu sei que você toca bandolim também, mas o violão é um instrumento muito forte no seu trabalho, né? Fala um pouquinho dessa relação sua com o violão. O bandolim, na verdade, é um instrumento que eu nem falo que eu toco, nem coloco em release nem nada. Eu faço umas gravações, umas coisas, eu gosto muito do instrumento. Não é um instrumento que eu uso como trabalho forte, não. Meu instrumento é o violão mesmo. A guitarra, só para começar a história, foi o instrumento que eu escolhi porque eu gostava de rock and roll quando era criança. Eu nunca tinha ouvido música brasileira. E adorava rock and roll. Tive banda, tocava bastante aqui em BH, assim, pra minha época, quando eu era adolescente, que pra mim era muito na época, assim. E tocava só rock and roll, gostava de Iron Maiden, gostava de Angra. E eu fui tocar violão pra fazer o vestibular, na verdade. Eu tinha um violão em casa, mas ele ficava meio abandonado, eu ficava o dia inteiro tocando guitarra. E aí eu comecei a tocar e rapidinho eu tive contato com a música dos violonistas brasileiros, do Baden, do Rafael Rabelo, do Yamandu. E isso foi uma paixão assim, à primeira vista. Assim. Um dos primeiros discos do Rafael que eu tive contato, por exemplo, que é o Relendo de Lermando Reis, eu praticamente engoli o disco. Assim. Eu queria tocar todas as músicas em um mês, assim, igual um maluco. Fiquei tirando tudo que ele fazia e durante muitos anos eu fiz isso. Assim. Me esperei no Rafael mesmo, assim, imitava tudo, todas as gravações que eu tive contato com ele. E ao mesmo tempo estudava música erudita na faculdade, então foi um período de muito aprendizado e muito intenso, assim, eu aprendi muitas coisas de vertentes diferentes. Você pode mesclar isso no seu trabalho, né? Pude mesclar um pouco, acho que mesclei até bastante, assim, dentro do que eu consegui, né, assimilar. E ainda estudo muito música erudita, eu acho que hoje em dia ela me influencia muito no jeito de tocar e muito no jeito de pensar a música, no jeito de compor, no jeito de tentar criar coisa nova. E a música brasileira também da mesma maneira e o jeito de tocar muito forte, assim, com certeza. A música do Baden, do Rafael é muito forte, assim, pra mim. Você lembra muito forte. Qual foi a música que, quando você ouviu desses músicos brasileiros, que você falou assim, nossa, eu quero tocar essa música? Lembro. A primeira música que eu ouvi o Rafael tocando que me marcou, que foi nesse disco de Relendo de Lermando Reis, é a música faixa 2, chama Doutor Sabe Tudo. Foi a primeira que eu toquei, assim, que eu, na hora que quis tocar, e aí já emendei com as outras, Sons de Carrilhões, Abismos de Rosa, fui tocando o disco inteiro, Marcha dos Marinheiros. Que legal. E assim, quais são os músicos que te influenciam? Eu sei que você escuta um pouco de tudo, a gente já conversou outras vezes, você é um músico super versátil, mas assim, quem são os músicos que te influenciaram e te influenciam até hoje? Você sabe que essa é a pergunta mais difícil de responder. Igual, só para dar um exemplo, eu recebi uma encomenda de uma peça para violão solo agora recentemente de um amigo e ele falou assim, faz a peça que seja o seu estilo. Eu falei com ele, isso é a coisa mais difícil, porque a gente tem influência de tudo quanto é lado. Se você me falar assim, compõe desse jeito, eu faço ela em 1 hora para você. Agora, se você deixar livre, 1 ano vai ser pouco, porque a gente não vai saber o que fazer. Mas eu tenho muita influência de muita gente. Eu acho que o Rafael Rabelo, com certeza, é uma influência muito forte, porque foi uma época que eu fiquei muito ficcionado com violão, assim. Eu ficava o dia inteiro por conta de aprender aquilo que estava nos discos dele. O disco da Elisete Cardoso eu tirei inteiro, tem um disco dele que chama Sete Cordas, eu tirei todas as faixas também. Depois eu fui e voltei um pouco para aprender o que ele tinha aprendido, então eu imitei muito Dino Sete Cordas e foi excelente para mim porque abriu muito campo de trabalho. Hoje em dia talvez o que eu mais trabalho mesmo, a parte profissional da música, é acompanhar os cantores e gravar disco. Então a linguagem que eu aprendi imitando o Dino foi essencial para mim, para poder tocar hoje samba, tocar choro. Que bacana. E como meio que um guru de trabalho, assim, eu tenho muito Radamés Inhatli como uma referência. Por ser um compositor que mesclou a música erudita com a música popular de uma maneira genial, que é muito o que eu tento fazer, né? Eu estudo música erudita, estudo música popular, e o Radamés foi referência nisso. Eu tenho um trabalho com o Toque de Tatu, que é um grupo aqui de Belo Horizonte, e a gente tem um disco só em homenagem ao Radamés Inhatli. Meu mestrado agora está sendo na obra do Radamés Inhatli. Então, acho que ele é uma influência muito forte para mim. Bacana. E é uma responsabilidade, né? Porque
você falar, tocar músicas de grandes músicos, né, é sempre uma responsabilidade imensa, né? É. Mesmo você fazendo a sua interpretação, tem toda aquela carga da música, do compositor que vem junto, né? Vem no pacote. Ainda mais no... por exemplo, você tocar Pixinguinha é muito difícil. Já tem tanta gente que tocou tão bem, né? Tocar as músicas do Baden, já foi tão bem tocado por ele e por outros violonistas que a responsabilidade é grande mesmo. Complicado. Lucas, você tem um trabalho com toca de tatu. Fala um pouquinho pra gente sobre esse trabalho, sobre o seu trabalho solo também. Como que é? Bom, o Toque de Tatu é um grupo que é formado por violão, piano, cavaquinho e percussão. A gente já está há uns 4 anos juntos, se eu não me engano. E é um ambiente maravilhoso. É um lugar que eu aprendi muito e aprendo todos os dias, tanto pessoal como profissional, assim. E a gente já está partindo agora para o 2º disco. Já tocamos bastante, em Minas Gerais a gente rodou bastante, já teve no Rio, já teve em São Paulo, já tivemos na Europa 2 vezes para tocar, fomos muito bem recebidos. O disco que a gente tem, que chama Meu Amigo Radamés, já foi prensado 2 vezes, já foram 2.000 cópias que a gente vendeu, e agora acabou, a gente vai ter que prensar mais uma para continuar divulgando. E é um trabalho que tem sido muito, muito legal, assim. Fim de semana passado a gente participou de um trabalho também que a gente tocou com o Cristóvão Basso, que é uma referência enorme para mim também como compositor, como arranjador, e foi meio que um sonho realizado, assim, a gente tocar com ele, e tem sido muito bom. O trabalho solo é difícil de juntar, assim, é meio que uma escolha, né? A gente ou foca no trabalho solo ou foca em várias outras coisas. Tanto que, né, por acaso que a gente vê tanta gente que sai de um grupo para fazer um trabalho solo. Isso não é uma coisa que eu tenho uma pretensão. Assim, eu gosto muito do trabalho, tenho vontade de gravar uns discos com as minhas músicas e ter um trabalho solo também, mas eu trabalho melhor em conjunto. E muitas vezes até por trás de alguém, então que é o que eu faço muito, sendo diretor musical, arranjador de um disco, mas o artista é outra pessoa, então eu estou servindo aquela pessoa, assim, eu me sinto trabalhando melhor assim. Mas eu faço bastante coisa, assim, desde que eu formei, eu fiz algumas turnês em Belo Horizonte, tocando violão solo, nos centros culturais, foi um projeto super bacana, chamado Violões pela Cidade, participei de 2 edições. Participei do prêmio BDMG, que foi super legal também, que deu uma visibilidade. E eu tive a oportunidade de tocar com o Toninho Carrasqueira e com o Proveta, que são músicos maravilhosos de São Paulo, e tocando músicas minhas, então foram experiências muito boas. Que bacana. Não é o que eu tenho dedicado mais minha atenção, até tem muita gente puxando minha orelha por isso, mas também a gente tem que concentrar, né? É verdade, tem que focar, né? Tem que focar. Vamos de música? Vamos de música.
da música. Lucas, fala pra gente como é a sua forma de compor. Você pensa assim, eu vou compor uma música, ou ela vem assim, como você disse antes que estava um pouco inquieto, mas normalmente como que acontece as suas composições? Olha, a maioria é bem pensada. Eu aprendi música de uma maneira bem racional, assim, e claro que tem a parte sensitiva que é enorme, mas eu aprendi a pensar muito a música. E muitas vezes eu componho uma música e fico lapidando ela muito tempo, assim, trocando uma notinha que seja no lugar, vendo o que pode ser melhorado, assim. Até hoje, às vezes eu tenho uma ideia, eu mudo a música, não tem muita burocracia com isso não. Porque a gente vai melhorando, então a cabeça vai mudando. É verdade. Então, muito das minhas músicas, elas são bem pensadas, assim. Então, antes de começar, às vezes eu tenho até um plano. Vou fazer uma música dessa maneira. A música vai ter esses elementos, a música vai ser isso, vai ser aquilo. E outras não. Esse caso foi um que veio bem espontânea. O lance da improvisação, que é uma coisa que eu gosto muito, estudo. Antes de estudar música erudita, eu estudava muito isso na adolescência. Depois abandonei durante um tempo e depois voltei muito a estudar. E é o que eu tenho estudado bastante também recentemente. Isso facilita esse lado, né, de compor de uma maneira meio intuitiva. Muitas vezes eu sento e faço uma música, mas às vezes depois eu escuto e falo, não ficou legal, eu jogo fora. Que é uma que vem de uma maneira mais natural, assim, que respeita muito, às vezes, de coisas que a gente está acostumado a fazer, coisas que a gente sabe que funciona bem no instrumento e sai rápido. E outras vezes eu sento no computador ou com a partitura na mão e hoje em dia cada vez mais difícil com a partitura na mão, mas sento no computador pensando assim, eu vou fazer essa música dessa maneira, às vezes nem pego o instrumento, eu vou direto na partitura escrevendo, às vezes escrevo para vários instrumentos. Isso é um problema depois para tocar no violão, por exemplo. Porque muitas músicas eu nem tenho como tocar sozinho, porque eu já pensei ela de uma maneira cheia, assim, com outras pessoas. Então, é mais pro racional, pro pensado, assim, mas varia muito. Eu costumo dizer que música é arte, mas música também é ciência, é matemática. Então, você concorda com isso, nessa forma de compor? Que tem a arte, mas a gente também tem que pensar nessa estrutura, no que você quer passar para o seu público, no que você quer passar em questão de sentimento? Eu acho que sim. Eu concordo 100%, na verdade. Porque eu penso que a gente aprimorando, a gente fica melhor em qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser se aprimorar, e o conhecimento é sempre bem-vindo. Eu acho que tem uma coisa que é muito famosa da gente ouvir, de que se você estuda muito, você começa a se travar. Eu acho que isso, na verdade, é que você estudou errado. Se você estudar errado, você vai se travar. Se você estudar certo, não. Você vai se libertar. O conhecimento liberta, ele não prende. E é sem limite, né? Ele é sem limite, ele é eterno. Então, eu sou dessa opinião. Inclusive, você já foi meu aluno de violão. Eu cobro muito, assim, de a pessoa aprender mesmo. Assim, eu não deixo a pessoa aprender a mexer dedo. Eu falo muito disso. Eu não deixo ninguém datilografar. Se for para datilografar, nem faz aula comigo. Porque eu fico no pé da pessoa. Ela tem que aprender o que ela está fazendo. E aprender o máximo que for possível para aquele momento e que no futuro vai aumentar, né? A gente assimila uma música de uma maneira, daqui a um ano, se for tocar, assimila mais, e daqui a um ano mais. Então, eu acho que isso enriquece a linguagem, né? Não, com certeza. Enquanto a gente vê muita gente que toca muito bem, ela pode não ter estudado nada, mas ela aprendeu de alguma maneira e ela está todo dia aprendendo. Aí, que tal o caso? Ela não é que ela não estudou nada, ela só estudou diferente. Legal. Mas ela tem muito conhecimento também. É verdade. Por isso que eu acho que o conhecimento só liberta. Bacana. Você, apesar de ser muito novo, já tem assim, no seu currículo muitos prêmios. Você começou a participar de vários concursos muito cedo e foi premiado justamente pela qualidade, pela versatilidade, pela sua forma de interpretação. Você é um músico, além de muito virtuoso, é muito musical. E isso encanta a gente quando a gente está te escutando tocar. Fala um pouquinho sobre esses prêmios, como que foi para você e qual deles, assim, se é possível, foi mais importante para você? Primeiro, obrigado. Fico feliz de ouvir isso. Bom, acho que eu não ganhei tantos prêmios, assim. Modesto. Não, eu já fiz alguns, assim, e já acho que se eu ganhei 1% dos que eu tentei, foi muito, assim. A gente tenta muito e ganha muitos poucos, na verdade. O negócio do prêmio é porque a gente quer se profissionalizar, quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, constituir uma família, né? A gente não quer... A arte faz parte disso tudo, né?
E o prêmio é uma das coisas que mais dá visibilidade atualmente, né? Já tem muitos anos, na questão, por exemplo, concurso de violão, que é uma coisa que eu não ganhei. Participei de vários e não ganhei nenhum. E é uma coisa que todos os violonistas fazem. Muitos gostam daquele ambiente do concurso. Tem gente que cresce ali também, toca melhor, né, pela adrenalina e tudo, que não é o meu caso. E tem gente que é o meu caso, gosta de tocar. Eu participo porque eu sei que o prêmio é dar um concerto. Então eu quero ganhar o concerto. Então eu não estou nem preocupado com o título, assim, de ter ganhado. Eu quero ir lá tocar de novo. E com isso se profissionalizar e ter cada vez mais abertura. Com certeza o BDMG foi o que eu mais fiz, assim, né? Eu ganhei o Jovem Instrumentista, depois, que é um instrumento um prêmio de música popular, né? Antes eu tinha ganhado o Jovem Música, que é um prêmio de música erudita, e depois ganhei o BDMG Instrumental, que é um concurso de composição e arranjo, né? E que abriu muitas portas. Eu fui para São Paulo tocar, tive convidado do Proveta, e aqui eu recebi o Toninho Carrasqueira, foi maravilhoso. Então o prêmio tem esse lado extremamente positivo, né? Mas eu acho que música também não é prêmio, né? Música é uma arte. É verdade. Então não é uma coisa que não é um futebol que a gente sabe quem fez mais gol e ganhou, né? É tudo muito subjetivo. De todos os músicos que você já teve a oportunidade de tocar, que foram influência para você, qual foi o músico que quando subiu no palco para dividir a música com você teve aquele sentimento assim, nossa, ai... Olha, tem vários que foram muito especiais, assim. É até difícil falar nome porque a gente pode esquecer de alguém, né? Mas os dois que eu acabei de falar, o Proveta e o Toninho, foram anjos. Quando eu tive com ele, foi um momento que a gente parece que a gente não tá nesse plano. É uma coisa maravilhosa. São seres humanos incríveis e músicos, talvez até por isso, incríveis, assim. E o Cristóvão Bastos, que eu falei recentemente, foi uma experiência mágica também, uma pessoa maravilhosa, foi muito, muito legal, assim, a gente foi com toque de tatu, por isso eu tô falando, a gente ficou muito feliz, assim, mesmo, a gente conversou depois, todo mundo meio que na lua, assim, por ter feito esse show com ele. Teve várias coisas muito legais, tem 2 músicos, inclusive já faleceram, que foram muito especiais para mim, assim, um deles foi o Valdir Silva, que é um compositor daqui, eu acompanhei ele durante os 2 ou 3 últimos anos da vida dele, que era meio que um avô, assim, uma pessoa super do bem, ligava para saber se estava tudo bem, do nada, assim, lembrava, tô com saudade de você, saber como é que você tá, marcava ensaio, e logo no início ele meio que me deu abertura para fazer o que eu quisesse, para mudar ou para crescer, junto com a música dele. Participei de algumas coisas, viajei com ele no Minas ao Luar, foi uma experiência muito mágica. E teve um outro músico que eu não cheguei a tocar ao vivo, que infelizmente ele ficou doente antes, foi o Marco Ribas, que eu tive com ele uns 6 meses. A gente ensaiou bastante, ele não queria, a gente teve a oportunidade de tocar. Inclusive teve uma oportunidade de ir para Angola tocar nessa época, para um festival de jazz. E ele não queria, porque era uma banda nova, ele queria... montar um show legal e apresentar aquilo, inclusive a ideia talvez até já com um CD gravado, que foi o que a gente fez. Quando ele descobriu que estava doente, a gente correu pro estúdio e gravou um disco que deve sair esse ano ainda, já está aí uns 4 anos guardado. Mas os ensaios com ele e as conversas eram uma coisa, quase como uma aula mesmo, só que uma aula muito próxima, né? E como eu harmonizei, eu junto com o Lucas Ladei, que é o cavaquinista, eu harmonizei as músicas ao lado dele, ele sabe muito de harmonia, sabia muito de harmonia. Foi muito próximo, teve dias que eu fui lá sozinho na casa dele, a gente passou uma tarde inteira conversando, ele cantando e eu fazendo harmonia, descobrindo, assim, anotando. E ele, que é isso, é um artista assim, completo, né? Dança pra caramba, atua pra caramba, canta pra caramba, compõe pra caramba, tudo no máximo, assim, um ser humano incrível. Foi uma experiência mágica, e eu era muito novo, assim, eu tinha 23 ou 22, eu não lembro quando a gente começou. Então foi muito intenso, assim, eu saí de lá muito encantado, até fiz uma música para ele, perto, assim, quando ele já estava bem doente, que chama Choro pro Marcu, a gente tocou algumas vezes. Foi muito, muito legal. A gente tá falando de música, tá falando sobre músicos, mas vamos de música? Vamos de música. Vamos lá.
essa música que você vai tocar também é autoral, né? Também é autoral. Tinha tocado Urucubaca, depois aquela do meio foi Mar de Morros e agora chama Segura Essa. Legal. Então vamos lá, vamos segurar Essa junto. música foi premiada, você falou dos prêmios, a gente ficou em terceiro lugar num concurso chamado Choro Novo, Legal. aqui em Belo Horizonte. Então vamos lá. Então vamos segurar. Lucas, quero agradecer a sua presença, dizer que esse bate-papo foi super bacana. Você sabe que além da nossa amizade, eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Você é uma referência para mim e com certeza é referência para outros músicos. Então, assim, o nosso agradecimento por esse bate-papo conosco. Ô, Débora, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Foi muito legal. Tamo junto. Isso aí. Valeu demais. E você que está aí assistindo esse bate-papo, não perca o próximo programa. Acompanhe a gente também nas redes sociais, como Facebook, Instagram e YouTube. Clube MPB, Encontro, Música e Arte. Pegasus Channel.